Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da imprensa esportiva, analisando tudo sobre esse jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño, terminou 1-1, e também a análise aí do ex-árbitro Carlos Simons, analisando essa expulsão de Andrés Pereira, onde ele defende aí o Palmeiras e diz que não era para expulsão, né? O jogador ali não cometeu uma infração para receber essa punição. Vamos ver o que ele falou aí, defendendo o Verdão. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora com o vídeo. Vamos ouvir o Carlos Eugênio Simon sobre o lance de Andrés Pereira, a expulsão do jogador do Palmeiras. Palmeiras e Cerro Porteño empataram em 1-1. O árbitro uruguaio Gustavo Terreira foi rigoroso demais e acabou expulsando o Andrés Pereira. O adversário coloca o braço na frente, o Andrés vai retirar e o árbitro interpreta como uma agressão. Para mim, não é lance de expulsão. Vamos lá, eu nessa tô com o Simon. Também. Você também tá, né? Também. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, não, peraí, uma cotovelada na cara, uma cotovelada na barriga, só porque o braço não é um órgão vital. Não, peraí, não é que é uma cotovelada. Ele tem uma disputa e, de fato, ele faz o movimento, isso é inegável. Mas, cara, uma expulsão, você expulsa um jogador por esse bololô ali, não sei, eu não teria expulsado. A interpretação do árbitro é uma agressão fora da disputa de jogo, né? Do lance que a bola estava do lado direito dos dois. No caso do lado esquerdo do defensor do Cerro Porteño. Para mim foi exagerada a marcação, né? O cartão vermelho foi exagerado. Agora, é aquilo que a gente falava do lance do Matheus Henrique com o Bruno Henrique, né? Então, estamos falando de uma arbitragem que não tem uma uniformidade na interpretação. Talvez um outro árbitro interpretasse de uma outra forma. Essa questão da interpretação no futebol traz muitos becos, né? E isso com o VAR, então, auxiliando, teve aqui uma agressão, olha aqui fora do lance de jogo, o VAR ele vem para auxiliar mesmo, não para apitar o jogo, para ajudar o árbitro, mas o árbitro estava muito próximo, como a gente vê nesse lance, né? Eu acho que foi um rigor excessivo de um lance que um cartão amarelo resolveria toda a situação. No fim das contas, a gente nem pode dizer se prejudicou o Palmeiras a expulsão. Claro que prejudica você jogar com um a menos, porque depois disso o Palmeiras fez 1-0 e houve a falha defensiva no gol de empate do Cerro. Mas muda um pouco, né? Até o comportamento dos jogadores em campo com a expulsão dele, reclamação do próprio jogador do Palmeiras e é um prejuízo para o Palmeiras porque perde o Andrés Pereira para o jogo da volta, porque é um cara importante, e também gerou a reclamação do Abel Ferreira na coletiva. Eu entendo que muita coisa tem que ser coibida no futebol, mas também acho que essa coisa do jogo não ser violento não é isso que deixa o jogo violento e muitas vezes se protege quem está também cometendo uma infração. Tudo bem, ele pesa mais a mão do que o adversário. Mas o árbitro, se um adversário começar a fora do lance, não te deixar seguir ali o seu caminho, nada teria sido feito. Ele faz ali o movimento, não estou falando, até acho que ele podia marcar a falta, sabe, uma falta de ataque, posse de bola, mas já é isso, uma expulsão. Ele dá sim. Tapa no braço, né? Ele dá. Lances como esses, inclusive, vemos muito em cobranças de falta e escanteios. Sim, exato. Eu estava pensando nisso quando fiz esse raciocínio. Logicamente que o árbitro não expulsaria se isso acontecesse. Exatamente. Né? Vamos lá, a gente tem uma tela agora para mostrar para vocês as transmissões da ESPN. O Palmeiras ficou no empate com o Cerro Porteño. 3 jogos do Palmeiras. O Cerro Porteño está para o Palmeiras, assim como o Rivadavia está para o Fluminense, Jean. 2 pontos apenas em 3 jogos. Não tem jeito. Não, porque o Cerro Porteño é um freguês histórico do Palmeiras. Não, mas eu estou falando nessa Libertadores. Nesta Libertadores, não sei se você está sabendo, mas na primeira fase eles se enfrentaram, o Palmeiras não ganhou. As chances do Palmeiras são muito maiores que as do Fluminense. Não, mas eu não estou comparando as chances. Eu estou falando em termos de resultado. Não Perfeito, não seja resultados. Chato, mimizento. Tudo bem, justo. Voltando para o Geode. O apresentador que ele está fazendo uma conexão com o Geode. E vem borrifar com argumentos que não se sustentam nessa conversa. Não. Eu falei alguma bobagem? Falou. Qual?
O Jean agora vai falar sobre o outro jogo. lado, sendo que o meu foco é possível. os 3 resultados entre Palmeiras e Cerro, os 3 resultados de Fluminense e Vou Rivadavia. saber que Pedro e Ivo discordam de mim. Não. Eu discordo de você interromper a interação. O William recebeu e agora o Jean vai falar Já sobre não o jogo. interrompeu Palmeiras, 3 eu quero vezes, ver o também. tempo vai passando, depois ele não fala, reclama. Moderado pra isso. Ô, Jean Oddi, vamos lá. Trabalho com Eu intensidade. estou absolutamente zero irritado, eu estou deixando eles borrifarem. borrifarem. Eu gostei muito desse verbo utilizado pelo William, borrifar. Fica Deixa eles borrifando. borrifando. Jean Oddi, o Palmeiras decepcionou hoje, hein? Decepcionou, De novo. acho que mais uma vez jogando em casa, até acho que criou um pouco mais do que tinha criado contra o Internacional, mas muito por conta das finalizações de fora da área, né, de iniciativas individuais. Mais uma vez o Palmeiras não consegue jogar bem. E não é nem que o Cerro estacionou o ônibus, né? Exatamente. Como o Abel até chegou a dizer do jogo do Internacional. Nesse caso, o Cerro saiu para o jogo, criou as suas oportunidades, como a gente está vendo aí. Então, não teve nem essa questão de o time adversário se recusou a jogar e por isso faltaram espaços. Não, o Palmeiras, criou mais do que contra o Inter, talvez por isso, mas foi muito pouco. O Palmeiras, de novo, não jogou bem. Eu acho que tem algumas discussões sobre escalação que valem ser feitas. Eu não acreditava. Eu tinha certeza que o Flaco começaria jogando, como até achei que começaria jogando contra o Inter. Mas o Vitor Roque não me parece ainda em condições. Eu não sou maluco de discutir isso. É claro que o Vitor Roque tem que ser titular do Palmeiras, mas ele não me parece estar em condições ainda para começar como titular da equipe. Já tinha ficado muito com essa impressão no jogo contra o Inter. Hoje essa impressão se repetiu. Então, no momento que você tem o Sousa, que aliás entra e participa do gol do Palmeiras, jogando bem, no momento que você tem o Maurício jogando bem, ainda que os dois tenham sido titulares contra o Inter, acho até que o normal teria sido você começar com o Flaco e um dos outros dois, né? E depois usar o Vitor Roque no fim do jogo. Mas acho que o problema do Palmeiras acaba sendo realmente, agora a gente pode dizer, uma fase. E essas fases, às vezes, elas pesam e elas custam muito, muito caro. O Palmeiras tem um jogo difícil, por mais que a fase do Fluminense não seja boa, o Palmeiras tem um jogo difícil no final de semana no Rio de Janeiro. E depois vai ter uma missão que não vai ser tranquila contra o Cerro Porteño. Por mais que o Carlos Miguel, acho que a gente pode afirmar, responsável no fim das contas pelo empate e não pela vitória do Palmeiras, né? Porque ele falha feio no lance do gol. Mas por mais que ele tenha dito que vai se classificar, fica tranquilo, eu acho que não dá para ter essa confiança tão grande diante do que a gente tem visto do Palmeiras. E ele tem cometido alguns erros, né? Não é uma exceção, né? Ele já tinha falhado contra o Atlético, né? Ele tem feito boas defesas também, mas aí é aquilo que a gente fala. Oscilando muito. É isso, cara. O bom goleiro, ele tem que, assim, pegar as bolas obrigatórias, e essa era uma bola obrigatória, e, claro, fazer um outro milagre. E quanto mais milagre ele fizer, maior vai ser o nível dele, né, no futebol, não só nacional, como mundial e tudo mais. Agora, o grande goleiro de um grande clube, as bolas obrigatórias ele precisa pegar e, de fato, ele A minha dúvida é a frequência, e não adianta. Você hoje não tem como contar a história do jogo sem passar pelo erro dele. Tá pesando a mão, tá colocando o alvo na testa, tá apontando como culpado. Não. O Palmeiras que não começa bem, tem que se virar, sabe? Mas o Arias perdeu um gol que não dá para perder também. Sim, mas o Arias o Arias está com crédito, botando mais do que o comida Carlos na mesa Miguel. recentemente, quando o time já não jogava bem, hoje ele não colocou, não dá para ser nem na culpa dele. O time não vem também ajudando, porque senão tá sempre dependendo dele. Aí consegue o gol, só que a gente olha e fala, o Palmeiras, em Libertadores, até quando não era brilhante, ele conseguia um gol e era um time que sustentava. E hoje a falha, ela te impede de falar que esse Palmeiras sustentou. E aí você vai lembrar que a primeira fase foi ruim, que você não ganha do Cerro, freguês histórico, nesse ano, sabe? Que você não tem como olhar para o jogo de volta. Ele pode falar o que quiser, que ele falou ali na zona mista, na saída, né? Pode anotar, a gente vai se classificar. Isso aí, para você ser traído pela língua, é 2 palitos, mas talvez a inexperiência não tenha ajudado. O Carlos Miguel falou, né, que pode garantir, que vai, ninguém garante nada. É o que o Zubeldia falou, né? Só que aí é sempre uma tentativa de se salvar. Me lembro o Dorival, quando é eliminado daquela Copa América, jogando nada, cobrando. Pode me cobrar que eu vou estar na final lá em 2020. Isso aí costuma dar errado. Só que não tem como você passar, não foi uma falha por aqui, ou bola defensável, é uma falha nos acréscimos, no mata-mata, de um time que está acostumado a disputar, sustentar e vencer até quando não é melhor.
Então, ponto. Precisa começar por aí pra gente falar que foi jogo. Então, sabe? Óbvio que o goleiro nunca pode falhar. E ele é responsável, o principal responsável pelo empate. Mas acho que tem um outro assunto que vale ser discutido. O time do Abel, com jogadores melhores na construção, eu vou pegar hoje. Ele tinha o Maurício no banco, o Jean citou o Sousa, eu concordo totalmente com o Jean. O Vitor Roque, Flaco Lopes, Andrés Pereira, Marlon Freitas, John Arias, o próprio Alan, que é um jogador em que o Abel aposta muito, o Palmeiras recusou uma fortuna para continuar com ele no elenco. Ele tem que produzir mais jogo com bola. Sem dúvida. Ele não precisa jogar bem sempre, mas ele raramente produz muito com bola, a não ser quando o time acerta muito a marcação alta e rouba bolas na frente, ou quando o time adversário ataca o Palmeiras. E o próprio Abel falou sobre isso, da dificuldade do Palmeiras quando joga contra equipes mais fechadas. Mas você produzir mais chances claras de gol, é isso? Porque assim, volume de jogo o Palmeiras tem. Teve nesses jogos, mesmo com as atuações abaixo, não sei volume se teve tem. nestes jogos. Acho que hoje ele teve mais do que contra o Inter, certamente. Sim. Mas sempre tem um volume que volume de gerava jogo. chances claras. Grandes chances claras. Mas é isso que eu tô falando. Batida Falta o fora quê? da área. Falta o quê? É a questão das chances Mais claras. construção. Mais construção. Mais acerto de construção. Óbvio, você não precisa criar 10 chances claras por jogo. Claro. Mas você pode criar mais do que o Palmeiras tem criado. E não é uma coisa que a gente viu especificamente contra o Cerro. Quando o Palmeiras não cria essas chances, e as melhores versões... Qual é a maior virtude do Abel? Fazer times que marcam com muita força e são letais resolvendo jogos em contra-ataques e bolas aéreas. Aí tem o time que perdeu a Libertadores quando o Danilo foi expulso contra o Atlético Paranaense. Não, o Danilo agora foi contra o... Lá atrás. Lá atrás? Lá atrás. Aquele pra mim foi o que jogou mais. Foi Botafogo, não foi? Foi contra que o Atlético Paranaense chegou na final contra o Flamengo. Foi. Aquele era o time do Abel, que era uma continuidade da semifinal. Sim, Tá. da continuidade da construção do Palmeiras lá atrás, né? Que foi agregando jogadores e o Danilo sobe da base e foi ficando cada vez mais forte e conseguiu jogar para mim a melhor versão de futebol do time do Abel. Desde então, o Palmeiras tem com o Abel momentos em que ele consegue ser muito letal. A gente cita aqui sempre, por exemplo, ano passado, quando depois de muito marasmo de construção, sempre sendo competitivo, sendo sempre um time muito difícil de ser vencido, ele vai lá e coloca o Flaco e o Vitor Roque juntos e o Palmeiras no jogo contra o Ceará, o segundo tempo decola. Então, mas o curioso é que aí foram 2 meses jogando bem, criando muito e parou. E aí parou. E aí, de repente, parou. Esse time pode jogar mais. Claro. Independentemente do Carlos Miguel. E hoje eu vou repetir. O empate está na conta do goleiro, porque é o erro dele. Né? Mas a gente espera que contra um time do Cerro, esse time consiga fazer mais coisas, como também no Campeonato Brasileiro. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vamos comentar um pouquinho sobre esse vídeo aí. Vimos aí com Carlos Simos, né? No começo do vídeo aí, ele defendeu o Palmeiras, deixou bem claro que o Palmeiras foi prejudicado nesse lance. Na verdade, em 2 lances aí, né, galera? A expulsão aí de Andrés Pereira e também a não expulsão do jogador do Cerro quando atingiu ali Vitor Roque, né? Uma chegada excessiva, né? Uma jogada brusca grave ali, que poderia quebrar o joelho do jogador ali e o jogador ficar fora de vários jogos, né? E o juiz nem sequer foi chamado pelo VAR para ver esse lance, né? Ele nem toca a bola, só pega o jogador de uma força desproporcional, né? E o VAR parece que fechou os olhos nesse lance. Mas pro lance aí de Andrés Pereira, ele acabou dando vermelho, um lance ali que poderia no mínimo ali dar um amarelo, né? No máximo um amarelo ali e, né, uma atenção para Andrés Pereira não fazer isso de novo, né? Mas se a gente vê o lance várias vezes, dá para ver que não foi nada demais, galera. Ele tava se desvencilhando do jogador para tentar ir pro lance, né? Ele tava querendo, só um tava querendo competir o jogo, enquanto o outro tava querendo ali fazer uma catimba ali, né? Acabar com o jogo, algo que a nova regra não permite. Então, parece que o VAR quer que isso aconteça, né? O jogador fazer catimba, fazer tudo isso para prejudicar o jogo bonito. Mas é isso. Qual a sua opinião? Comece a opinião aqui pra gente. Deixe seu like, inscreva no canal, galera. E até o próximo vídeo.